Neste vídeo, eu vou te ensinar como calcular a lombada do livro da forma correta. Olá, tripulantes! Sejam bem-vindos ao canal da Narrativa Editorial. Eu sou Ellen Pimentel, especialista em design editorial e produção de livros, e se você já gosta desse assunto de produção editorial, de design editorial, tudo que remete ao mundo editorial, já tasca aquele like ali, segue esse canal, porque aqui, toda terça e quinta, tá saindo conteúdo desse tipo, tanto para a área de publicação, quanto para a área do design editorial. Sem mais delongas, vamos para o vídeo de hoje, que hoje ele vai ser um pouquinho mais curto, que aqui o negócio é na prática. Mas antes da gente vir aqui para a tela do meu computador, onde eu vou estar te explicando como fazer esse cálculo, eu queria explicar como que é a lombada e por que esse cálculo ele é muito importante. É um cálculo que precisa ser exato e tá ali junto com o design da capa aberta. Porque quando a gente fala de design de capa, ela vem totalmente aberta quando a gente manda para a gráfica, e aí sim os acabamentos da gráfica, com corte, com dobra, a gente tem um livro daquele formato final que a gente conhece. Então o cálculo da lombada, ela tem que ser milimetricamente preciso, porque se ficar 2 milímetros a mais ou 2 milímetros a menos, aquela corte, aquela dobra da lombada, ela pode fazer diferença. Eu conheço até profissionais capistas que trabalham também com diagramação que não se atrevem ao calcular a lombada do livro por ter medo de errar esse número, né? E uma vez que a gente erra o arquivo, manda para a gráfica e o livro é impresso de modo errado, a gente vai procurar saber de onde que foi o erro. E quando a gente volta, procura e vê que o erro estava na lombada, né, a culpa pode acabar caindo em cima do profissional se não teve ali uma aprovação, uma assinatura de contrato correta. Então é muito comum os profissionais, até alguns editores, preferir que a gráfica envie esse cálculo já certinho, porque a gráfica, assim, ela já vai ter o tamanho lá perfeito de quanto vai ficar. E esse cálculo ele é feito baseado em algumas características, como o tipo de papel, a gramatura do papel e a quantidade de páginas que o livro vai ter. Então esse cálculo ele pode ser um meio complexo, mas eu também vou estar mostrando os jeitos automáticos de estar fazendo. Vamos lá então ver como é que essa lombada ela é calculada. Eu já abri aqui alguns sites que as gráficas mesmo disponibilizam, né, para facilitar essa comunicação entre o design final e a gráfica, porque realmente é uma dor de cabeça. Eu já trabalhei em produção gráfica também, já trabalhei na parte de trás da gráfica, e é muito chato quando a gente recebe o arquivo e é produção, e às vezes está atrasado, e tem urgência, e tem que enviar às vezes o cliente já pediu urgência, e a gente tem que enviar de volta pro design, ou então tentar ajustar a lombada de alguma forma, e isso dá muita dor de cabeça. Então, quanto mais eles disponibilizam essas ferramentas, igual essas ferramentas que eu tô disponibilizando para vocês, é melhor, sabe? Porque vai facilitar a vida deles também. Mas existe uma matemática muito complexa, que é uma fórmula desse tamanho. Eu até procurei aqui, eu lembro que eu estudei ela há um tempo já, lá no início, quando eu estava começando a calcular a lombada, e é uma fórmula gigante pra gente chegar nesse resultado final, né? Mas só que existe uma fórmula mais simples também que até que funciona. Não é um cálculo tão exato como esses que eu vou te mostrar no final do vídeo, se você ficar até o final. Não é um cálculo tão exato, mas dá pra gente ter uma ideia ali de quanto que vai ficar a lombada do livro. E ela é basicamente pegar o número da quantidade de páginas, vamos dizer que o livro ficou com 200 páginas, dividir por 20 e adicionar 1. Faz sentido? Vamos ver. Vamos botar aqui, ó, 200 dividido por 20 mais 1. Teoricamente, a lombada seria de 11 milímetros. Lembrando que é sempre em milímetros. Lombada, a gente vai falar sempre em milímetros. E se esse número aqui der um número quebradinho, a gente arredonda pra cima. Porque pode dar 11,98. É muito quebrado e aí vai ser micromilímetros, né? Vai ser menor do que 1 milímetro. Isso não vai fazer diferença na gráfica. Então, a gente sempre aumenta, né? Arredonda pra cima. Vamos ver, tá. Vou tentar agora com 500 páginas. 500 não, 500 é bastante, né? 450 páginas dividido por 20. Calma aí que não foi. 450 dividido por 20 mais 1. Igual 23,5. Ali seria basicamente 24 milímetros, né? Seriam 2 centímetros e 4 milímetros de lombada. Uma lombada até que grande, mas também 450 páginas, um livro, né? Mas tá bom. Vamos ver se esse cálculo aqui aproximado ele dá certo. Quando eu jogo no Google, calcular lombada de livro, eu até abri aqui os sites, porque antes de ter essa ferramenta, que hoje eu uso para tudo, eu usava muito esses sites, inclusive da Fábrica do Livro e da Chambril, que são ótimos esses cálculos aqui, ó. Aqui eles têm o cálculo da plano do projeto,
que aí você pode ver que o tamanho aqui da folha já é um tamanho bem maior, porque aqui eles já trabalham com a organização do papel para o aproveitamento de folha. Isso aqui é outro assunto, porque provavelmente essa gráfica aqui ela é de grande demanda, né, de grande porte. Mas o que eu quero é aqui, ó, esse cálculo da lombada que a gente coloca. A primeira que a gente calculou foi 200, né? E a gramatura, vou colocar a gramatura ali que a gente mais usa. A gramatura que estou mais acostumada a usar entre os livros é entre 75 gramas e 80 gramas. Tanto que a gente está acostumado com o pólen 80 gramas, tá? Se não for o pólen bold, que o pólen bold ele é mais encorpado. Se eu não me engano, não tem 80 gramas, já é 90 gramas. Tudo isso vai influenciar no tamanho da lombada, tá, gente? Não esquece. Então, eu vou colocar aqui 80 gramas, 200 páginas, 80 gramas. E lembra o primeiro cálculo que a gente fez? 200 páginas? Deu 11 milímetros, né? Então, vamos ver aqui quanto que vai ficar o cálculo dessa lombada. Ó, ficou com 10 milímetros. Teoricamente, teria 1 milímetro aí a menos ou a mais. Pode fazer diferença? Pode. 1 milímetro numa lombada pode fazer diferença. Mas não algo que eu acho que vai fazer seu arquivo voltar da gráfica, viu? Então, esse cálculo aqui de 200, até 24, né? Vou até fazer logo isso daqui, 450 páginas por 80 gramas. Aí a gramatura vai ser 80 gramas. Ele ficou com 22 milímetros e aqui naquela continha que a gente fez tinha dado 24. Então, não são contas tão aproximadas, né? Não são resultados exatos entre uma conta e outra. E isso pode depender da gráfica também. Então, vou fazer aqui, ó, pólen 80 gramas, vou fazer a mesma coisa, 200 páginas. E material com capa dura, isso vai ter diferença na lombada. E aqui também ficou, ó, com 10,8. Aqui já tá mais o entretermo, né? Não é 10 e não é 11. Então, nesse caso aqui, a gente arredondaria para 11 milímetros. Não arredondaria para baixo, 10. Então, provavelmente essa calculadora aqui, ela não tá levando não, ela tá levando em consideração a gramatura. Então, talvez seja o papel. Eu não sei, ou então ela tá arredondando para baixo, o que não é tão bom. Já essa calculadora aqui da fábrica do livro parece que tá mais certa. Tanto que se eu mudo aqui para offset 90 gramas, que é uma gramatura a mais, olha lá, a lombada já vai certinho para 11 milímetros. Poderia ficar maior dependendo do papel. É porque o offset ele realmente tem um corpo mais sequinho. Mas se fosse um pólen 90 gramas, por exemplo, que ele é bold, ele é mais encorpado, ficaria com 15 milímetros, ficaria maior. Por isso que depende muito, depende da quantidade de páginas, o livro tem que estar diagramado, pronto para impressão. Se tiver algumas páginas a mais ou algumas páginas a menos, vai ter diferença no cálculo da lombada. Mesma coisa, o tipo de papel e a gramatura. Então, se você está em dúvida para calcular a lombada do livro, você não tem essas informações. Se você é só capista, você aqui tá aqui, você é profissional capista, ou então você é autor independente, está querendo tentar fazer aí a capa do seu livro aberto sozinha, espera a diagramação ficar pronta, ou então antes de fazer o design da capa aberta, aguarda o livro ficar pronto, a diagramação ficar pronta, e aí sim você passa essa informação para a gráfica, né? Ou então você pede para o autor, para a gráfica, se você é autor, você pede para a gráfica fazer esse cálculo para você. Se você estiver com dúvida dessas informações, do tipo de papel e gramatura do papel, é bom perguntar para a gráfica, sempre ter essas informações certinhas, porque como a gente viu, dependendo do material, pode ter interferência para os milímetros da lombada. Eu vou estar disponibilizando aí para vocês essa calculadora de lombada que eu uso, e desde que eu tenho essa calculadora, eu nunca mais tenho dor de cabeça, eu nunca mais errei o cálculo de uma lombada. Nunca mais precisei esperar a editora me mandar o tamanho da lombada, ou a gráfica me mandar o tamanho da lombada. Eu, com esse cálculo aqui, já termino a diagramação do livro, já pego a quantidade de página, já calculo a lombada e faço o design de capa aberta para mandar para o cliente, tudo junto para aprovação. Tanto a diagramação do livro quanto o design de capa aberta para ter um trabalho só. Então, vou estar disponibilizando aí para vocês essa calculadora para você baixar. Então, antes de você baixar e sair correndo para usar, eu preciso explicar algumas coisas, porque eu também disponibilizei essa planilha lá no meu Instagram, inclusive se você não me segue aqui nas outras redes. Eu tô muito mais ativa no Instagram, principalmente no dia a dia, nos stories aqui, eu tô 2 vezes por semana. No Instagram, eu tô todos os dias. Então vai lá, no @narrativa editorial. Tem algumas informações aqui que a gente pode mudar e outras que jamais a gente vai tocar. Como aqui em cima, essas informações do papel. Aqui a gente tem os tipos de papel, né, e a densidade. Eu nunca nem mexi nisso daqui, eu nunca nem toquei
nisso, porque são tantos números e são tão delicados que eu tenho medo de mexer em qualquer coisa ali e desconfigurar a minha calculadora toda. Então, aqui embaixo também, ó, na densidade do papel, você não vai mexer. Isso daqui já tá tudo configurado, já tá tudo encaixado para você só pegar e usar, preencher os seus dados e ter, o resultado. E a espessura do papel também você não vai mudar, certo? Aqui vai ter o resultado, né, o total, o tamanho da lombada, e tem como a gente calcular 2 miolos ao mesmo tempo, miolo 1 e miolo 2. E aqui a capa. Total de páginas de capa, se vai ser uma capa ou 4 capas, lembrando que 4 capas já conta com a orelha, tá? A orelha da frente ela conta como uma capa, porque fica dobradinha. O miolo aqui, eu tinha colocado 450 pra gente testar aquele cálculo que a gente fez, né? Que foi 450 dividido por 20 mais 1. Igual 23,5, que seria 24. Aqui tá até com 25, mas se eu acredito aqui, se eu colocar 2 páginas, olha lá, ele fica, seria arredondado para 25 também. Mas como eu disse, 1 milímetro, né? Não faz tanta diferença. Entre botar a lombada 20 milímetros e 25 milímetros, é menos preocupante do que colocar 24 milímetros, certo? O que eu quero dizer é que é menos preocupante a gente perder 1 milímetro do que 5 milímetros. Mais que milímetros seja uma unidade de medida super pequena, quando a gente está falando aí de 3, a partir de 2, 3 milímetros já começa a fazer diferença. Tanto que as sangrias, né, o mínimo da sangria pré-gráfica são 3 milímetros e mais confortável aí a partir de 5. Aqui também você pode mudar o tipo de papel que você vai estar trabalhando, né? Tanto que são os mesmos papéis para capa. É importante você estar conferindo também o papel da capa. O papel da capa não faz muita diferença na lombada, tá? Muita diferença não faz, não. A gramatura, sim, com certeza. Aqui a gente tem a gramatura do papel da capa, o tipo do papel da capa, normalmente é triplex ou duplex mesmo, duplex 250 ou triplex 300 gramas. Então, esses aqui, o meu já fica basicamente assim, eu não mudo muito, porque como eu disse, a informação da capa não é muito diferente, a não ser que seja um livro de capa dura, ou essa gramatura aqui seja muito diferente de 300 gramas, tá? Essa capa aqui você não precisa esquentar muita cabeça. Mas aí, se o miolo você coloca o total de páginas, que ficou, aqui poderia ser 200. A gramatura, se for pólen, normalmente é 80 gramas. É bom a gente confirmar, como eu disse. Aqui, como eu disse, também tem o pólen bold. Cadê o pólen bold? Vou fazer com pólen normal agora, ó. Pólen normal com 200 páginas ficou com 11 milímetros e meio. Aqui eu colocaria 12, tá? Arredondaria para 12. E tem o pólen bold, aqui também, cadê? Pólen, acho que tá mais lá para baixo, cá. Pólen bold, se eu colocar 90 gramas, que eu acho que é a gramatura dele, 90 gramas, ó, ele já vai para 1,5 cm, né? E se eu continuar 80 gramas aqui, eu não tenho certeza se tem pólen 80 gramas, ele vai para 13,5. Então, ali a gente arredondaria para 14 e com 90 gramas seria 15. Lembrando que o link para você baixar essa calculadora vai estar aqui na descrição do vídeo e você só precisa responder uma pesquisa de menos de 2 minutos. O link da calculadora vai estar no fim da pesquisa. Assim que você enviar a última resposta, ainda na página do Forms do Google, vai ter um link lá. Vou fazer questão de editar aqui e colocar um texto enorme. Baixe a sua calculadora aqui para você não perder, porque quando eu fiz lá no Instagram, muita gente respondeu a pergunta, mas esqueceu de baixar a calculadora porque perdeu o link da última página. Então, não dê esse mole, fique de olho no link da última página. Depois que você responder a pergunta, só baixar, bota aí nos seus favoritos, que vai ser um salvador de vidas. Toda vez que você precisar calcular a lombada agora, só preencher ali a quantidade de páginas, escolher o papel e tchadã, pronto. Mais uma vez, por gentileza, não esquece de seguir esse canal e deixar o seu like se esse conteúdo te salvou de alguma forma. E compartilhe com aquele amigo que quer aprender mais sobre design de livros, produção de livros. A Narrativa Editorial está aqui para isso. E se você já pensou em trabalhar com design de livros, seja com design de capas ou diagramação de livros físicos, dê uma olhadinha nos meus treinamentos aqui embaixo, que se estiver com vagas abertas, você pode aproveitar. Senão você pode deixar o seu e-mail aí para estar aproveitando a próxima turma. Pelo menos 2 vezes no ano, a gente forma capistas e diagramadores prontíssimos para sair já do treinamento preparado para atender os clientes e ter portfólio e prospectar. E acima de tudo, já enviar o arquivo prontinho para gráfica, sem dor de cabeça.